fiquei incumbido, responsável pela notificação de transtornos mentais relacionados ao trabalho, uma oficina que foi gestada, construída com muito carinho, com muita dedicação, desde o início do ano que a gente está tentando promover essas oficinas e a gente vem fazendo outras ações para poder a gente trazer o tema da saúde do trabalhador, né, e trazer informação, formação para todos os profissionais de saúde que precisam e que nos acionam em relação a um suporte e um apoio para que a gente promova realmente a saúde do trabalhador no estado de Sergipe, certo? A gente, em conversa, em reunião, de acordo com as demandas que chegavam, de acordo com as necessidades do próprio Estado, com o contexto da saúde do trabalhador no Estado, a gente definiu, né, priorizar as notificações de doenças e agravos relacionados ao trabalho, né? A primeira parte da nossa capacitação foi com o nosso profissional, nosso técnico de segurança, Fernando, e eu fiquei de fazer essa segunda parte, que é sobre notificação de transtorno mental, porque a gente resolveu trazer também, além dos aspectos da notificação no geral, a notificação de transtorno mental relacionado ao trabalho, porque a gente já constata, ao longo dos anos, e já nesse ano, um processo de subnotificação em relação ao transtorno mental relacionado ao trabalho, de subregistro também em relação ao transtorno mental relacionado ao trabalho e de subdiagnóstico. 3 dificuldades, desafios que a gente precisa enfrentar para que as notificações e para que as implicações que a notificação tem em termos de assistência, em termos de acesso a direitos, em termos de investigação e planejamento de ações de saúde coletiva possam ser realizadas. E a notificação é a nossa principal base de informação e de planejamento em saúde do trabalhador. Por isso que a gente priorizou a notificação por conta dessa relevância e da dificuldade que a gente já constata ao processo de notificação, relacionado ao processo de notificação. Eu separei, a gente sistematizou o conteúdo, né, da oficina, que é sobre notificação de transtorno mental, em 4 eixos, né? Primeiro, a gente vai apresentar o contexto da notificação de transtorno mental ao trabalho no Brasil e em Sergipe. Vou trazer dados para a gente poder situar onde é que a gente está nesse processo de notificação e como isso também sinaliza a situação da saúde do trabalhador no Brasil e aqui no estado de Sergipe. Então, vou trazer o contexto geral da notificação de transtorno mental relacionado ao trabalho no Brasil e aqui no estado de Sergipe, a partir do conceito geral de notificação, a partir da situação da notificação no Brasil e a partir da situação da notificação do estado de Sergipe. Em seguida, vou trazer os aspectos legais e de diagnóstico do que a gente chama de nexo causal de transtorno mental relacionado ao trabalho, que é uma das preocupações, um dos desafios para quem faz a notificação e para quem recebe trabalhadores, usuários do sistema de saúde e que tem queixas ou quadros já instalados relacionados ao trabalho e que dizem do sofrimento mental. E aí eu vou trazer uma introdução de como vocês podem ter uma base em termos de lei e de procedimento para poder efetuar o diagnóstico do transtorno mental e, consequentemente, a notificação do transtorno mental. Em seguida, vou trazer aspectos básicos de preenchimento, principalmente ao que a gente se refere aos campos obrigatórios da notificação do transtorno mental relacionado ao trabalho. E, para finalizar, vou trazer alguns pontos de debate, né, e algumas conclusões ou considerações, melhor falando, acerca da situação, do contexto da notificação do transtorno mental relacionado ao trabalho e de como a gente pode encaminhar essas questões para que a gente aprimore e aperfeiçoe o cuidado ao trabalhador aqui no estado de Sergipe. Primeiro, conceito básico, né, sobre o que é notificação, a definição de notificação, a definição legal de notificação, né?
feita pelo próprio sistema do Ministério da Saúde, que é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, que a gente chama de SINAM, e define notificação como um procedimento de registro e diagnóstico de doenças e agravos relacionados ao trabalho, de cunho obrigatório de competência dos profissionais de saúde, com implicações epidemiológicas, assistenciais e legais. Ou seja, em saúde do trabalhador, a gente realiza ações, a gente consegue construir um retrato da situação do trabalhador muito com base nesse registro que a gente chama de notificação. É esse registro que vai nos dar um panorama das principais dificuldades, questões, quadros clínicos, fontes de sofrimento relacionados ao transtorno mental, o que acomete os trabalhadores que acabam apresentando sofrimento psíquico e transtorno mental relacionado ao trabalho. Então, a notificação, ela é tanto um procedimento de diagnóstico, como também é um registro obrigatório que os profissionais de saúde devem fazer diante de uma suspeita ou uma confirmação de um caso de um trabalhador com agravo ou doença relacionada ao trabalho, certo? Então, ela é uma comunicação de uma ocorrência de saúde à autoridade sanitária, ela é um registro que precisa ser mandado, lançado em um sistema oficial, que é o SINAM, e ela é também um procedimento técnico de saúde, ela é um diagnóstico. Então, são esses três aspectos que a gente caracteriza o que é uma notificação. Uma comunicação, é um registro e é um diagnóstico clínico de doenças e agravos relacionados ao trabalho. Esse procedimento ele é realizado através de um preenchimento de uma ficha, né, que a gente chama de Ficha de Notificação e Investigação, FNI, e é lançado em sistema oficial do Ministério da Saúde, que é o SINAM, como eu já havia falado antes, Sistema Nacional de Agravos de Notificação. E ele está disponível nesse site aí, que vocês podem até já pegar, acessar o link do site, né? No portal do SINAM, você tem todas as fichas de notificação, entre elas a ficha de notificação de transtorno mental. E o que é transtorno mental relacionado ao trabalho? Para a gente poder entender e ver, comparar se é passível de notificação através do que o Ministério da Saúde define o que é um caso de transtorno mental relacionado ao trabalho. Importante salientar, notificação é um estudo de caso, é um diagnóstico de um indivíduo com um quadro clínico, que tem que estar compatível com o contexto de trabalho. Então, é importante essa definição de caso. Em toda ficha de notificação, você tem no cabeçalho a definição daquele caso que corresponde ao agravo ou doença relacionada ao trabalho. No caso do TMRT, que é o transtorno mental relacionado ao trabalho, o que é? Vamos lá, só para a gente poder trazer aspectos fundamentais que validam o diagnóstico e a notificação do transtorno mental. É todo caso de sofrimento emocional em suas diversas formas de manifestação, tais como os principais sintomas e sinais do TMRT: choro fácil, tristeza, medo excessivo, doenças psicossomáticas, agitação, irritação, nervosismo, ansiedade, taquicardia, sudorese, insegurança, entre outros sintomas que podem indicar o desenvolvimento ou agravo de transtornos mentais. Então, os principais sintomas que caracterizam um transtorno mental relacionado ao trabalho está listado nesse conceito que está na definição do caso da ficha de notificação. Quais são os códigos que eu preciso, inclusive, registrar na ficha
para que valide tanto a notificação quanto o diagnóstico. Os códigos são os F00, F00 a F99, que são os transtornos mentais e comportamentais, o código I90 e I91, que é o alcoolismo crônico relacionado ao trabalho, o código Z73, que é a síndrome de burnout, e o código entre R40 e R46, que são sintomas e sinais relativos à cognição, certo? Fora essa classificação de doenças com esses códigos, o que é que a gente pode usar também para caracterizar um transtorno mental relacionado ao trabalho? Pessoas com riscos potenciais à saúde relacionadas com circunstâncias socioeconômicas e psicossociais, circunstâncias relativas a condições de trabalho, lesão autoprovocada intencionalmente. Então, todas essas classificações e quadros que têm como elementos fatores de risco relacionados ao trabalho, resultantes da sua organização e gestão ou por exposição a determinados agentes tóxicos. Destaquei aí 2 conceitos dessa definição. O que tem a ver com o que a gente chama de doença relacionada ao trabalho. Então, para a gente classificar, diagnosticar e notificar um problema de saúde como relacionado ao trabalho, não necessariamente tem que ter um agente imediato, causal, isolável, para que eu possa realizar esse diagnóstico. A gente também trabalha hoje, a partir do conceito de doença relacionada ao trabalho, com o que a gente chama de fatores de risco. Que são o quê? São elementos que concorrem entre si e participam da produção daquele fenômeno, nesse caso aqui, do adoecimento relacionado ao trabalho, certo? Isso aí é a definição do SINAM, ok? Sinais e sintomas comuns de transtorno mental relacionado ao trabalho que tem a ver com aqueles que eu trouxe na própria definição do SINAM, né? O que eu, como gestor, o que eu, como profissional de saúde, posso me atentar para começar a fazer, a ter uma suspeita de que o meu usuário que chega no posto de saúde pode estar com alguma doença ou agravo relacionado ao trabalho, né? Primeiro, dificuldade de concentração na execução da tarefa. Se ele refere essa queixa ao ser atendido, dispersão, um cansaço, uma concentração, uma atenção que não é mantida, isso também é um indicador muito comum de que há aí um problema relacionado ao trabalho. Desconforto físico difuso é a famosa dor nas costas, né? Ou uma dor de cabeça aguda que é recorrente, mas não é constante. Isso também é um indicador de transtorno mental relacionado ao trabalho. Instabilidade de humor, principalmente quadros em que a irritação está associada a um estado depressivo. Alterações do apetite, usuários ou pessoas que não têm vontade de comer, ou que quando comem de forma compulsória, isso também é um indicador de TMRT. Alterações do sono, seja a insônia, seja o sono fragmentado, também são indicadores. É um sintoma muito comum e também é um indicador de transtorno mental relacionado ao trabalho. Abuso de substâncias psicoativas, principalmente uso de álcool e tabaco, e pensamentos de culpa e morte. Se atentar aí para 3 sintomas que indicam a necessidade de ajuda especializada, né? Que a gente, enquanto profissional de saúde mental, a gente já encaminha não só para notificação, como encaminha também para um atendimento, para um acompanhamento, que é a instabilidade do humor, a alteração do apetite, a alteração do sono e o pensamento de culpa e morte. São quadros que já indicam uma agudização do quadro clínico do trabalhador e que a gente, enquanto profissional de saúde, não só deve
receber e fazer esse diagnóstico e notificação, como também ver a possibilidade de encaminhamento desses usuários ou trabalhadores. Continuando aqui. Olha lá. Então, esse quadro geral do que é notificação, do que é transtorno mental, quais são os seus sinais e sintomas comuns. E agora, só para a gente contextualizar o processo de notificação de transtorno mental no Brasil. No Brasil. Então, as notificações de transtorno mental começaram em 2006. O sistema que a gente chama hoje de SINAM foi implantado em 2006. Desculpem. E aí, ó, na série histórica, que começou a ser sistematizado o dado, de 2007 para 2020, foram realizadas 12.969 notificações de transtorno mental. Ou seja, quase 13.000 notificações foram realizadas de transtorno mental relacionado ao trabalho. Se atentem aqui para 2019 e 2017, onde houve um boom de notificações de transtorno mental relacionado ao trabalho, e desde quando o SINAM foi implantado, em 2007, você vê uma crescente aí das notificações. Mas, no ano passado, isso também que é um dado relevante para a gente analisar, houve uma queda também muito grande, uma queda de quase 50% do número de notificações de transtorno mental relacionado ao trabalho, né? E que a gente, enquanto profissional de saúde, considerando a pandemia, a gente vê que é um dado que não conversa e que não é compatível com a realidade. Vamos lá. Nessa mesma série aí, número de notificações considerando o gênero e o ano. Esse dado é interessante porque mostra como o número de notificações para as mulheres sempre foi maior do que as notificações para os homens. Então, quer dizer que mulher adoece mais, trabalhadoras estão mais expostas do que homens? Não necessariamente. Mas você tem um dado relevante para a gente pensar o quanto o gênero é uma variável que determina certos fatores de exposição que a mulher tem e o homem não tem. Então, tem fatores de risco aí que acometem mais mulheres do que homens. Então, só para a gente poder analisar esse dado aqui. Outro dado importante, considerando essa série histórica aí, 2006 e 2017, certo? E esse número de notificações aí, que é de 8.474 notificações, entre 2006 e 2017, não conta de 2018 para cá. Quase a metade dos diagnósticos de notificação de transtorno mental são de reações ao estresse grave e transtornos de adaptação. É o que a gente chama na clínica de estresse pós-traumático. Então, ainda é o quadro prevalente, é o diagnóstico prevalente quando se trata de transtorno mental relacionado ao trabalho. O que é que indica isso? Que nossos trabalhadores possivelmente estão expostos a situações de violência interpessoal, certo? Ou trabalhos que a gente chama inseguros, onde a violência, onde o assédio acaba cometendo nossos trabalhadores. Em segundo lugar, você tem os episódios depressivos, como diagnóstico mais frequente nas notificações de transtorno mental entre 2016 e 2017. Em terceiro lugar, o que a gente chama de ansiedade, e a ansiedade comum, né? Que a gente considera como transtorno mental comum. Em quarto lugar, o transtorno depressivo recorrente, que é um quadro mais persistente do que o episódio depressivo, e outros diagnósticos descritos na ficha de notificação. Mas se atentem para esse dado relevante de quase 50% dos diagnósticos de transtorno mental serem de
estresse pós-traumático, que é um quadro que é muito agudo e que, infelizmente, traz incapacitação, né? É um quadro que, no momento da crise, o trabalhador ele realmente não consegue, por exemplo, continuar a sua rotina laboral. Por isso que é um dado relevante esse de quase 50% ser de estresse pós-traumático. Também tem um motivo aí em termos de procedimento, que a gente vai ver depois. Passando aqui. Ó, tem relação com o slide anterior. Em termos de evolução, esses trabalhadores que foram diagnosticados com estresse pós-traumático, com depressão, com ansiedade, qual foi a evolução geralmente descrita na ficha de notificação? Você vê, ó, a grande maioria teve incapacidade temporária, né? Precisou se afastar do trabalho por motivos de saúde, certo? É a evolução mais recorrente em se tratando de transtorno mental relacionado ao trabalho a partir das fichas de notificação. Então, aqui é um dado muito relevante. O que é que diz isso aí? Que o transtorno mental ele tem, infelizmente, um potencial de cronicidade e que o trabalhador, geralmente, a conduta acaba sendo o seu afastamento. E só 10% das notificações realizadas, que é muito pouco, foi percebido ou foi descrito como cura. Então, ó, no universo de quase 8.500 notificações de transtorno mental, só 10% dos trabalhadores foram considerados curados. O que indica também uma cronicidade dos casos de transtorno mental relacionado ao trabalho, né? Então, fazendo uma análise desses gráficos, uma análise geral desses gráficos, a gente pode trazer que houve uma queda acentuada das notificações no ano da pandemia, apenas 934 notificações, que a gente entende que não reflete a realidade, né? Dadas as mudanças no trabalho que a pandemia acarretou. E, ao mesmo tempo, a gente fazendo um cruzamento desse dado, a gente vai fazer um levantamento nos sites oficiais. Se houve 934 notificações no SINAM, os afastamentos por acidente, né, aqueles registrados na comunicação da Centro de Trabalho, na CAT, por transtorno mental, foram 4.454 casos. Isso indica a subnotificação gritante, né? Se você tem a concessão de benefício previdenciário por transtorno mental em quase 4.500 para quase 4.500 trabalhadores e só 934 notificados por transtorno mental, isso quer dizer que não está havendo um preenchimento da notificação do SINAM, que não dispensa, bom que fique claro, não dispensa tanto a emissão da CAT e nem a emissão da CAT dispensa a ficha de notificação do SINAM. Mas a gente está vendo que a realidade ainda é outra, né? Então, você tem uma rotina e uma apropriação das emissões de CAT, de benefício pelo INSS, mas ainda não há as notificações, os preenchimentos de notificação pelo SINAM, né? Perfil ocupacional das notificações nessa série histórica entre 2016 e 2017, né? Que a gente pode concluir para a gente desenhar um perfil a nível de Brasil em termos da situação dos trabalhadores acometidos por transtorno mental. A maioria das notificações se dá entre as mulheres, como eu já falei, quase 60% do total de notificação entre mulheres com a idade entre 30 e 49 anos, né? Essas mulheres, a ocupação delas, fundamental, são trabalhadoras de rotinas administrativas, em termos de atividade econômica. A maioria são trabalhadoras administrativas. E entre os homens, trabalhadores da indústria. São as atividades econômicas onde houve o maior número de notificações, certo? O quadro clínico, como esperado,
que mais acometeu tanto homens quanto mulheres foi o estresse pós-traumático. O código dele é o F43.1, no CID-10. Em termos de ocupação, de atividade, de exercício profissional, as categorias profissionais mais notificadas ou que apresentam o que a gente chama de situação de perigo, de risco, são mulheres cobradoras de transporte público e operadoras de telemarketing, homens cujas ocupações são motoristas, vigilantes e agentes de segurança. Ou seja, pelo dado de notificação, são as categorias profissionais mais expostas a situações de risco para desenvolvimento de transtorno mental. Cobradoras de transporte público, operadores de telemarketing, motoristas, vigilantes e agentes de segurança. Isso a nível de Brasil, certo? O baixo percentual de cura, o que indica potencial cronicidade do transtorno mental e maior necessidade de ações de prevenção, né? Então, infelizmente, quando o trabalhador, ou quando é atendido, ou quando acontece a notificação, você já tem um quadro ali instalado, já tem ali um quadro ali, inclusive, que já tem um processo de somatização com sinais físicos. Isso diz do quanto o usuário não teve o suporte adequado ou não teve um acompanhamento adequado na rede de saúde. A conduta que, infelizmente, né, ainda se toma diante de casos de transtorno mental no trabalho, tanto para homens quanto para mulheres, ainda é o afastamento médico ou afastamento do local de trabalho, em detrimento de ações de proteção ou de mudança na organização do trabalho. Isso também diz o quanto a gente ainda não investe ou ainda não planeja ações de prevenção em saúde do trabalhador, né? A atitude imediata ainda a conduta imediata ainda é o afastamento, né? O que vai de encontro a toda a concepção de saúde do trabalhador que pensa o sujeito dentro do trabalho, que pensa o sujeito como necessariamente relacionado ao seu ambiente de trabalho. Então, quando a gente diz que a conduta é o afastamento, a gente não está investindo nesse sistema sujeito de trabalho, a gente está investindo apenas no indivíduo. Ou, como alguns teóricos falam, a gente acaba culpabilizando o trabalhador ao invés de mexer, transformar o seu local de trabalho ou o seu ambiente de trabalho. Vamos agora para contextualizar a situação a nível de Sergipe. Em Sergipe, no ano passado, foram feitas apenas 7 notificações de transtorno mental. Apenas 7 notificações, o que representa 0,53% do total de notificações de doenças e agravos relacionados ao trabalho. Ou seja, um número muito baixo. E o que é que indica que também está subnotificado? O número de afastamentos ano passado foi 45. E quando eu falo afastamentos acidentários, não estou nem falando de afastamentos comuns, por conta do quadro clínico geral. Falando de afastamento em que foi realizado uma análise de nexo e se determinou que tem relação com o trabalho, o adoecimento daquele trabalhador. Ou seja, foram 7 notificações e 45 afastamentos pelo INSS. Esses afastamentos, eles caberiam também na notificação de transtorno mental, certo? Indo para a série histórica de Sergipe. Sergipe começou a realizar notificação de transtorno mental no SINAM apenas em 2009, né? O sistema ele foi implantado em 2007, mas o registro de notificação só aconteceu em 2009, certo? E o boom foi em 2010, foram 25 notificações no ano de 2010 em Sergipe. E ano passado foram apenas 9. Olha como o Sergipe oscila
no procedimento de notificação de transtorno mental, né? Em 2010 houve um boom, né? Triplicou o número de notificações. Em 2020 teve uma queda, né? O que a gente também entende como não compatível com a realidade, considerando a situação de pandemia, né? E o impacto dela no mundo do trabalho, certo? Sergipe notificou ao todo 113 casos em 11 anos. Muito pouco, né? 113 casos de notificação de transtorno mental relacionado ao trabalho em 13 anos. Contrastando com o Brasil, né? Foram mais quase 9 mil casos notificados. Então, o quanto é importante esses espaços de capacitação, esses momentos de capacitação, para a gente poder avaliar essa situação e poder ver formas de transformar essa situação. Análise da situação do Sergipe em termos de notificação. No último ano, né, 2020, apenas 9 notificações no Sinam. Tem um dado aí que não está que não está batendo. Tem alguns sistemas que dão 7, outros que dão 9. O que eu busquei no Observatório de Segurança no Trabalho, estão registradas 9 notificações. Agora, essas notificações foram apenas realizadas no município de Aracaju, né? Os outros municípios não registraram transtorno mental relacionado ao trabalho. Vamos ver por que depois, certo? 45 afastamentos acidentários no estado de Sergipe. Você tem uma prevalência de 33%. 33% dos afastamentos acidentários, aqui é dos afastamentos, certo? Mas que indica também qual é o sofrimento que está mais acometendo os trabalhadores. São de F41 e F43, ou seja, ansiedade e estresse pós-traumático. Nesse sentido, o Sergipe acompanha a tendência do Brasil, né? 2.409 afastamentos previdenciários por CIDF. Esse número aqui é afastamentos previdenciários no geral, viu? Na série histórica de Sergipe no geral, de lá para cá. Isso para contrastar com aquele dado. Se apenas foram 113 casos notificados no Sinam, no INSS foram 2.409 afastamentos. É um número muito contrastante e que também demonstra a subnotificação, certo? Em termos de afastamento previdenciário, o motivo de afastamento maior é o F41, que a gente chama de outros transtornos ansiosos. Indicação de subnotificação pela diferença, né, entre o número de notificações de afastamentos e também pela prevalência do CIDF. Interessante isso aqui. O CIDF-41, que a gente identifica como outros transtornos ansiosos, é a ansiedade comum. Essa ansiedade, esse diagnóstico, ele não identifica a situação estressora ou a mudança pelo qual aquele trabalhador passou e que, infelizmente, produziu sofrimento e adoecimento. O que indica também que é um diagnóstico que pode não ser compatível com a etiologia ou a multicausalidade do transtorno mental que pode estar relacionada com o trabalho. Então, tem aí uma questão também de subdiagnóstico também, que acaba, infelizmente, desembocando na subnotificação. Qual é a base legal para a notificação de transtorno mental relacionado ao trabalho, atualizado no Brasil, né? E que a gente até brinca lá no setor, no Sereste, que é o Centro de Referência ao Trabalhador, do qual eu faço parte, que a gente tem que ficar acompanhando quase toda semana as mudanças na legislação no que se refere à saúde do trabalhador, né? Mas pelo menos até hoje de manhã, ou até ontem à noite, as duas leis que fundamentam, né, e que validam a notificação de transtorno mental e que ainda não foram modificadas, é a portaria do Ministério da Saúde, de 1999, certo? Que estabelece a lista de doenças relacionadas ao trabalho,
a partir de 3 categorias, que a gente também utiliza para fazer o diagnóstico de transtorno mental: condições do trabalho, características da atividade ou da tarefa e organização do trabalho, como fatores de adoecimento ou agravo. Então, ó, eu quando vou fazer um diagnóstico de transtorno mental do trabalho, eu tenho que ver as condições do ambiente de trabalho, e eu falo aí condição física, eu falo aí som, falo aí ruído, eu falo aí confinamento, eu falo aí equipamentos, tudo aquilo que cerca o trabalhador. Características da atividade é o que a gente chama de conteúdo da tarefa, é a função, o que é que ela exige do trabalhador em termos de carga psíquica, certo? E organização do trabalho, que é o quê? A rotina laboral, o ritmo da atividade, a divisão ou parcelamento das tarefas, a jornada, certo? As relações no trabalho, e isso que compõe o que a gente chama de organização do trabalho. São esses 3 fatores que a gente utiliza para estabelecer o nexo entre a doença mental e o trabalho, ok? Isso está previsto lá numa portaria de 1999 e sistematizado no Manual do Ministério da Saúde de 2001, que regulamenta essa portaria, né, que detalha os procedimentos para estabelecer o nexo causal entre a doença mental e o trabalho. E a portaria de consolidação número 5, 2017, que também apresenta essa lista de doenças relacionadas ao trabalho, mas só que traz uma novidade, né? Ele coloca o transtorno mental como um agravo que precisa ser monitorado pela estratégia de vigilância sentinela. Então, assim, transtorno mental do trabalho é uma doença relacionada ao trabalho passível de notificação, mas a partir da portaria de 2017, ela passa também uma doença passível de monitoramento pela vigilância em saúde, certo? A partir da portaria de 2017. Mas a lista é a mesma. A lista de doenças e agravos a serem monitoradas é a mesma da portaria de 99. Destaquei aqui um conceito importante para a gente poder trazer para vocês, que tem implicação diagnóstica, que a gente chama de princípio da concausa. Quer dizer o quê? A gente não sofre ou não adoece apenas por um agente etiológico, né? A doença, aquilo que nos acomete, ela também é causada por fatores que concorrem entre si, que se conectam e que produzem aquele sofrimento, né? É isso que valida o diagnóstico de transtorno mental e de outros agravos relacionados ao trabalho. Tem patologias que a gente não identifica ou isola uma causa por si só. Tem patologias que não bastam para você fechar um diagnóstico a partir de uma causa ou de um agente imediato. Aí o que é que a gente faz? A gente faz uma análise de uma situação, de um conjunto de fatores que se relacionam e que produzem aquele adoecimento, né? A gente chama de multicausalidade, alguns chamam de multiaxialidade. O que importa aí é esse princípio, que é um princípio epistemológico e jurídico, que entende que fenômenos patológicos, eles também são produzidos por fatores que concorrem entre si, ok?